tarde a todos. É uma honra estar aqui, como disse a Dalva, nesse auditório repleto de pessoas interessadas, alguns dedicados à ciência, outros curiosos, mas de qualquer forma é ótimo que isso aconteça, porque justamente isso que gera o debate, gera o estímulo para as pesquisas. Então, me sinto honrado também por estar representando aqui meus amigos que me aceitaram, me acolheram há uns anos atrás, na Associação Médico Espírita aqui do Estado, que é um grupo de pessoas da área da saúde dedicados a estudar alguns aspectos da doutrina que são próprios da nossa profissão, da área de saúde. E nós, na área de saúde, temos muitas dúvidas, muitos problemas para resolver e que tocam o espiritismo. Então, nós poderíamos, dentro dessa temática ciência espírita, escolher vários assuntos. O professor Marcos já colocou aqui um tema importantíssimo que tem impacto para a medicina, que é a reencarnação, mas eu vou me deter ao tema mediunidade. Queria lembrar que estão vários os temas que nós podemos pesquisar, assuntos que nós podemos pesquisar, mas eu vou trazer então uma reflexão acerca desse assunto, a mediunidade. O próprio codificador... Agora, o próprio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, ele teve uma experiência publicada na Revista Espírita durante 6 meses, de 1862, dezembro até junho de 1863, maio de 1863, que foi uma epidemia de obsessão que aconteceu numa região da França, limite com a Suíça. Uma cidadezinha, um lugarejozinho chamado Morzine, que tinha cerca de 2.500 pessoas que moravam ali, e num determinado dia, no mesmo dia, isso durou cerca de 15 anos, tinha cerca de 120 a 130 pessoas possuídas por espíritos demoníacos. Era assim que era chamada possessão demoníaca de Morzine. E alguns magnetizadores, Kardec era magnetizador, senhor Mirville, o senhor Lafontaine, que eram trabalhadores da área do magnetismo, compareceram a esse lugarejo de Morzine e conseguiram alguns efeitos atuando nessas pessoas que estavam sob o efeito de espíritos, conforme nós entendemos no espiritismo. Resolveram a parada, porém, a autoridade sanitária da França, na pessoa do Dr. Augustin Constance, negou aos religiosos a participação nesses casos. Porque quando se falava, padres católicos foram lá fazer exorcismo, e quando se falava o nome da Virgem Maria, dos santos e dos espíritos, aí as pessoas tinham crises muito intensas. O que já estava amenizando, piorava muito. E aqui tem um quadro, que foi uma pintura, foi o melhor que eu consegui melhorar dessa imagem, mas retrata aqui uma cerimônia de crisma, ou confirmação da Igreja Católica, que aconteceu na igreja. O bispo de Annecy, que era o bispo dessa região, compareceu a essa igrejinha para essa liturgia, e lá na igreja, cerca de 100 pessoas caíram em transe mediúnico, num processo horrível. Os soldados militares precisaram interferir, tentaram arrancar o anel do bispo do seu dedo, ele ficou sangrando, foi um negócio horrível. E o primeiro prefeito desse lugar, o Laurent Balde, ele então fez esse quadro, que é justamente essa cerimônia que está o bispo sendo agredido pelas pessoas. Enfim, até hoje em Annecy, até hoje em Morzine, se comemora esse evento, mas eles têm uma outra visão. Eles explicaram na época, hoje, explicaram que se trata de uma intoxicação por derivados do ergot, uma substância que era aspirada do pólen das flores. Porém, essa possessão demoníaca aconteceu só em mulheres. Apenas um rapaz foi acometido pelo mal. Outros achavam na época, lá esse doutor Augustin Constance, por exemplo, achava que era hipovitaminose, falta de vitamina, ou as condições precárias de higiene, ou falta de alimentação. A verdade é que muitas dessas pessoas foram considerados loucos. E aí entra um capítulo seríssimo da medicina. Porque Kardec diz o seguinte: é importante diferenciar uma loucura patológica referente a um problema do cérebro, da mente, daquela loucura possessional, ou seja, da obsessão
da subjugação. Então, Kardec fala isso e Dr. Bezerra de Menezes vem um pouco depois, em 1897, escrevendo um livro que tem uma vasta revisão da literatura médica, falando da loucura sob uma nova visão, sob um novo prisma, e ele considera que pelos meios espíritas que nos dão ciência da loucura por obsessão, é que podemos fazer a diferença com a loucura por lesão cerebral. E no final desse livro, o Dr. Bezerra apresenta alguns casos que ele tratou e apresenta então a sua experiência pessoal. Então, muito curioso. E agora, olhe bem, 1897, Dr. Bezerra de Menezes publica esse livro, 1897, o Código Penal Brasileiro de 1890, veja bem, ele proíbe a prática de espiritismo. É considerado um crime contra a tranquilidade pública. Proibida a prática de espiritismo. A Federação Espírita Brasileira tinha acabado de nascer, o reformador também era bastante recente, e os espíritas eram atacados. No próximo Código Penal que aconteceu, de 1840, houve a retirada da palavra proibição do espiritismo, mas era proibido da paz, por exemplo, que é quase a mesma coisa, né? Então, olhe bem, 1921, Semana Sanitária Anti-Espírita, combate o espiritismo. O combate ao espiritismo deve ser igualado ao combate que se faz à sífilis, ao alcoolismo, aos entorpecentes, à tuberculose e à lepra. Isso, meus amigos, porque espiritismo aqui está entendendo mediunidade. Essas explicações que o espiritismo dá para esse fenômeno, para esse fato. Então, a explicação que os espíritas dão, naquela época, era considerado um problema grave, porque eles achavam que fazia loucos. E esse nome aqui é muito célebre, doutor Henrique Rodrigues Belfort Roxo, deu até nome de bairro no Rio de Janeiro. Era um psiquiatra famoso na época, né? Ou então, olha só, dos casos estudados no pavilhão de assistência a psicopatas na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, 1.723 pessoas tinham enlouquecido exclusivamente por ação do espiritismo. Então, aí fica claro que é importante que haja uma pesquisa, uma investigação realmente acadêmica que possa socorrer essas pessoas que eram tratadas, perseguidas, espíritas perseguidos, doentes considerados psiquiátricos, mas na verdade muitos com problema de obsessão. Então surgiu um trabalho pioneiro em Uberaba, foi o primeiro sanatório espírita do Brasil, hoje existem cerca de 77, inaugurado então em 1933. A história desse sanatório é belíssima. A dona Maria Modesto Cravo, uma mulher jovem, tinha acabado de ter o seu segundo filho, caiu numa psicose puerperal, só que foi causada por assédio espiritual. Ela teve um eczema gangrenoso da perna e teve indicação de 5 médicos de Uberaba para amputar sua perna. E aí o pai dela espírita, vamos a Sacramento falar com Eurípides Barçanufo, e Eurípides Barçanufo curou essa mulher em 17 dias. Curou da loucura dela, da psicose puerperal, e curou do eczema gangrenoso. Na volta para Uberaba, ela pergunta a Eurípides o que ela podia fazer para agradecer essa graça que tinha recebido. E ela, então, recebe a orientação de Dr. Bezerra de Menezes, pela mediunidade do Eurípides, volta para Uberaba e constrói um hospital para doentes mentais. Mas ela era uma mulher, uma dona de casa. Ela participava do Centro Espírita Uberabense. Eles construíram, fizeram a obra, e quando estavam para inaugurar a obra, não tinha psiquiatra para tomar conta. A planta física foi recebida psicograficamente pela Maria Modesto Cravo. Hoje, o prédio ainda está ativo, é patrimônio histórico de Minas Gerais, ocupa um quarteirão lá em Uberaba, continua atuante, e assumiu um clínico geral, Dr. Henrique Kruger. Depois de um ano que estava funcionando esse sanatório espírita, que cuidava de doentes mentais, com remédios psiquiátricos, com o melhor que a psiquiatria da época podia oferecer, e também com o tratamento espírita. Nessa época chega o Dr. Inácio Ferreira, ateu, que depois de um ano exercendo a psiquiatria, mas tolerando as práticas de desobsessão, as práticas espíritas, ele se converteu ao espiritismo e depois de 10 anos, em 1944, ele publica a experiência dele como psiquiatra do Sanatório Espírita de 10 anos de atendimentos. Então, 1.352 pessoas, ele entendeu que, no critério dele, de psiquiatra, 41 foram curadas. Olha só, e 31% se tratava de casos de obsessão.
Isso é fantástico, porque foi a primeira vez que se fez isso num hospital oficialmente no Brasil. Porém, faltava muita comprovação, conforme o professor Marcos nos apresentou. Como responder à ciência sobre isso? Então, alguns estudos, o professor Alexander Moreira Almeida, com seu orientador em 2005, fizeram um estudo desse trabalho do Hospital Espírita lá de Uberaba. E aí, então, eu queria lembrar que muitos psiquiatras, a Revista Brasileira de Psiquiatria, ela publicou uma série de artigos, historicamente, de muitos anos, o olhar dos psiquiatras brasileiros sobre fenômenos de transe e possessão, por exemplo. Porque tinha esses psiquiatras que falavam que era loucura, que combatiam o espiritismo, mas já tinha psiquiatras espíritas que defendiam uma visão diferente, que tem casos de doença, mas tem casos de atuação de espíritos. Bom, então aí nós podemos falar, como mencionou o professor, uma ciência espiritualista que considera a presença do espírito na contemporaneidade, e para explicar esses fenômenos chamados anômalos ou fenômenos espirituais, tem um capítulo da psicologia chamado Psicologia das Religiões, ou Psicologia Anomalística, e esse evento que vai acontecer agora, mês que vem, em Porto Alegre, na PUC de Porto Alegre, vai receber alguns companheiros espíritas da AME de Porto Alegre, por exemplo. O nosso presidente da AME Brasil vai estar palestrando lá, porque vai emprestar a esse evento uma visão espírita sobre esse evento. Ou então, as ligas de estudo, as ligas acadêmicas nas faculdades de medicina. Vejam, já é 12º evento de estudo sobre saúde e espiritualidade também. O professor Álvaro Azevedo, de São Paulo, é espírita, vai emprestar uma visão de espiritualidade, conforme nós espíritas entendemos, num evento laico, num evento científico laico, que não é religioso, dentro da UERJ, no Rio de Janeiro. Bom, falando de ciência espírita, então, contemporânea, na área da saúde, eu queria também destacar, como a Dalva fez de início, dentro da mediunidade, um trabalho assim, de fôlego, que é reconhecido aqui no Brasil e até fora do Brasil, do professor Lamartine Palhano. O Palhano, ele desenvolveu a metodologia de Kardec. Quem deseja conhecer essa obra vai se deleitar na Comunidade Espírita Esperança. Nós fazemos um atendimento fraterno baseado nesse método descrito pelo professor Palhano, com grande sucesso há mais de 2 décadas. Então, realmente é um estudo maravilhoso que o professor Palhano nos oferece. Mas eu não poderia deixar de falar que há cerca de uns 30 anos, a doutora Marlene Nobre, uma médica do estado de São Paulo, ela fundou a Associação Médico Espírita do Brasil, junto com alguns médicos, e a Associação Médico Espírita Internacional, orientado por Dr. Bezerra de Menezes. E a proposta da Associação Médico Espírita do Brasil é justamente divulgar esse paradigma de atendimento médico numa visão espírita. Os médicos espíritas consideramos que o nosso diploma pertence a Jesus. Muda o enfoque. A visão humanista fica muito forte, mas o compromisso científico também, porque a gente tem que enfrentar o desafio de responder aos nossos pares que não são espíritas, que não têm essa visão do fenômeno espiritual. E para dar essa resposta, nós não podemos falar das revelações que foram feitas por Chico Xavier, por exemplo, mediunicamente. Nós temos, então, que recorrer justamente à pesquisa, ao amparo científico. E esse, então, é um papel grande que eu considero de fomento da Associação Médico Espírita do Brasil. Esse aqui é uma divulgação da nossa última jornada, que vocês frequentam, vocês conhecem, aqui no estado, o Mednesp, em 2017 também, já foi o décimo Mednesp, então é um trabalho que já dura mais de 20 anos. E então, em função desse trabalho de fomento das associações médicos espíritas do Brasil internacional, começou a espalhar pelo mundo afora, por exemplo, o 9º Congresso Francofônico de Medicina e Espiritualidade. Já, vejam bem, 9º Congresso no ano passado. E esse ano surgiu o primeiro congresso, o primeiro encontro de médicos espíritas da França, da Bélgica, da Suíça. Então, esse movimento vem se alastrando no mundo. Então, os congressos de saúde e espiritualidade, medicina e espiritualidade, no Reino Unido, nós temos no Uruguai, nós temos o ano passado na Áustria, e agora, no ano que vem, vai acontecer na Itália, em 2018, em Trieste, na Itália. Bom, e aí eu queria trazer, então,
o que vem acontecendo como informação em função desse movimento inaugurado pela Associação Médico Espírita do Brasil. Esse estudo mostra as publicações brasileiras sobre saúde, espiritualidade e religião. São estudos majoritariamente conduzidos por espíritas, nem todos são conduzidos por espíritas. Então, esses autores, eles procuraram as principais bases de artigos científicos do mundo, né, o PubMed, a Web of Science, Scopus, etc. E eles recolheram cerca de 4.000 estudos que tinham as expressões saúde, espiritualidade e religião, e quando eles se detiveram aos estudos brasileiros, foram 320 estudos a partir do ano de 2003. Notem aqui que mostra vários tipos de estudos, vários tipos de pesquisa diferentes, publicações diferentes, mas aqui mostra o total. Então nós vimos que a partir de 2003 teve um boom nessas publicações científicas, em revistas científicas sobre saúde e espiritualidade. E não especificamente sobre espiritismo, mas muitos assuntos que tocam o espiritismo. Então, o Dr. Décio Iandoli, por exemplo, ele fez um trabalho, elaborar uma hipótese, e vem dizendo isso nos seus livros, tentando explicar bases neurofisiológicas transdimensionais que expliquem no corpo físico, considerando o corpo físico e o espírito, como que acontece a mediunidade. Então, nos seus livros, o professor Décio vem discutindo, apresentando essa hipótese. Nesse livro aqui, Da Alma ao Corpo Físico, ele tem um capítulo interessantíssimo em que ele considera as informações de André Luiz e elabora e complementa um pouco mais com o seu conhecimento de professor de fisiologia. Muito interessante. Então, a partir disso, né, nós lançamos um olhar, nós começamos a ter um olhar diferenciado, porque o benfeitor Alexandre nos fala que no exercício da mediunidade, qualquer modalidade, a glândula pineal, ela desempenha o papel mais importante. Talvez ela funcione como amplificador de sinal que os espíritos querem transmitir da dimensão espiritual para a dimensão material. Isso é uma hipótese, né? Os cristais de apatita que existem lá na glândula pineal, são cristais de ferro, eles funcionam como amplificadores de sinal. Tá? Então, é uma hipótese. Bom, isso combina com alguns conhecimentos dos egípcios, porque a glândula pineal, ela se estrutura aqui como se parece com o olho de Ra, que permite acesso à comunicação espiritual dos egípcios, ou então o pensamento de René Descartes, que tem na pineal ou na glândula epífise a sede do psiquismo, a sede da alma. Então, o que acontece? Uma busca desses pesquisadores para entender o fenômeno. Então, um estudo interessantíssimo, publicado no ano 2002, por alguns pesquisadores brasileiros, em cooperação com a Universidade da Virgínia, eles estudaram médiuns espíritas em transe e eles procuraram identificar o funcionamento cerebral durante o transe mediúnico e fora da mediunidade. Então, pediram para 10 médiuns espíritas, assim, escrevam um texto da sua autoria, e aí a pessoa escreveu um texto. Agora que essa pessoa acabou de escrever o texto, ela entrou na máquina de ressonância, de tomografia computadorizada por emissão de próton único e fez uma imagem. E depois pediram para esse mesmo indivíduo orar para os seus guias e falar assim, consegue uma psicografia para nós. Eles fizeram isso. Grupos de apoio vibracional, eles entraram em transe e receberam a psicografia. Fizeram a imagem depois do transe. E viram uma grande diferença, que faz a gente pensar bastante, porque o texto recebido psicograficamente dos espíritos era mais profundo, era um texto de qualidade melhor, conforme a análise linguística feita lá por um trabalhador da Unicamp, o Alexandre Carrolli, né? E ele então fez uma análise linguística e viu que o texto psicográfico era mais profundo, era um texto melhor, mais rico. Porém, o consumo de energia pelo cérebro, a área de ativação cerebral era, como de se esperar, deveria ser maior. Mas a área de consumo, a área de utilização e consumo era menor. E os pesquisadores dividiram esses médiuns em 2 grupos, médiuns experientes e pouco experientes. E viram que nos médiuns experientes, o consumo de energia era menor ainda e o texto era muito melhor. Olha que interessante. Então, isso faz pensar sobre esse circuito neuroendócrino da mediunidade. Quero voltar aqui, porque a imagem não está boa, eu trouxe só uma imagem.
nós temos concomitância de manifestação de fenômenos. Então, apesar de todos serem psicógrafos, que foi o objeto da pesquisa, alguns viam o espírito que estava psicografando. Outros escutavam as palavras e depois psicografavam. Então, vejam, eles usaram sentidos de captação de estímulos, sentidos corporais, cerebrais, diferentes. Uns usaram a audição e a mão. Outros usaram só a mão. Outros usaram também a visão. Então, por isso, no mapeamento cerebral de cada um deles, teve áreas diferentes, não foi uma única área. O que ficou bem nítido é que a mensagem psicográfica consumiu menos do cérebro, apesar de ser melhor, mais profunda. Mas abriu campo para uma interpretação e para novas pesquisas que precisam ser feitas nesse sentido, que vem acontecendo, né? Bom, um outro estudo que é interessantíssimo são as revelações que Chico Xavier fez nos seus livros. Tem quanto tempo, Leomar? 10 minutos. Então, o Chico Xavier recebeu, por revelação, na série André Luiz, nos diversos livros da série A Vida no Mundo Espiritual, informações sobre a epífise. Então, os pesquisadores pegaram no computador lá, como é que chama o aplicativo? No PDF, digitaram a busca de palavra, então digitaram lá, epífise ou glândula pineal. E encontraram Nosso Lar 0 e Mensageiro 0, mas Missionários da Luz 16 ocorrências. E assim por diante. Eles foram no texto, tiraram do texto as frases dos benfeitores espirituais sobre a pineal. Então, está aqui sumarizado o que os benfeitores espirituais falaram sobre a pineal em 1945. E aí depois, então, eles separaram 6 temas que foram revelados por Chico Xavier nessa série André Luiz a respeito, então, da glândula pineal. Então, eu trouxe 3 aspectos. Eu vou ler só um, para a gente não gastar muito tempo com isso. Então, vamos lá. Para a ciência, em 1945, no ano que Chico Xavier recebeu essa psicografia, acreditava-se que a glândula pineal era relacionada à loucura e se usava um extrato de glândula pineal para tratar a esquizofrenia. Para André Luiz, aí André Luiz muda de figura, né? Falando da saúde mental. A glândula pineal é a glândula da vida mental, preside para além das funções neurais das emoções. É controladora das emoções, é o mais avançado laboratório dos elementos psíquicos humanos. Então foi arrojado, foi atrevido. André Luiz barbarizou, né? E aí então, o que a publicação médica de 1995 em diante passou a mostrar? A relação entre a melatonina, que foi descoberta em 1958, a relação entre a melatonina e desordens psiquiátricas como esquizofrenia, distúrbio bipolar, depressão, bulimia e anorexia. Também as pesquisas começaram a mostrar desordens do sono relacionadas à pineal, relacionadas à melatonina, o hormônio do sono, né? E resta compreender como ela controla a vida espiritual. Bom, sobre a conexão espiritual, nós já falamos no começo, ela é a glândula da vida espiritual de toda pessoa, né? Bom, só queria enfatizar isso, que André Luiz dizia que ela secreta hormônios psíquicos ou unidade de força que atuam positivamente sobre energias geradoras. Ninguém entendeu muito isso quando André Luiz escreveu, quando André Luiz falou. Mas pouco tempo depois, apareceu a melatonina, descoberta por cientistas americanos, mostrando que ela regula o ciclo circadiano, a função reprodutiva, o controle da oxidação mitocondrial, faz neuroproteção dos recém-nascidos contra a hipotermia, regula o tecido adiposo, ação antioxidativa. Olhe bem, é uma contribuição interessante, e os autores desse estudo dizem o seguinte, falam da escolaridade de Chico Xavier, que era bem pequena para ter noção desses conhecimentos, que ele anteviu, ele predisse coisas que depois foram comprovadas, e que, portanto, existe uma outra maneira de se apropriar do conhecimento, além dos estudos científicos empíricos. Essa é uma conclusão que eu também achei muito atrevida, porque esses pesquisadores mostraram exatamente o que aconteceu no caso. Informações que vieram a ser comprovadas posteriormente pela ciência, e foram recebidas pela via mediúnica. Então, para refletirmos sobre essa possibilidade. Agora, ainda nesse sentido da glândula pineal, um outro estudo interessantíssimo é do Dr. Marco Aurélio Vinhosa Bastos, que é um médico
do Mato Grosso do Sul, e ele estudou, então, melatonina, que é esse hormônio da glândula pineal, catecolaminas plasmáticas, que é a adrenalina, a noradrenalina, atividade elétrica do cérebro pelo eletroencefalograma, atividade autonômica cardíaca durante experiências anômalas de contexto religioso. O nome disso aqui é mediunidade. Então, ele estudou pessoas, isso para ser aceito na universidade, deram o nome que a universidade considera. Ótimo, mediunidade. Estudou 20 pessoas, 10 médiuns e 10 pessoas não médiuns. E avaliou essas pessoas antes e durante e depois do fenômeno mediúnico. Mediu essas substâncias. No que nos toca aqui a melatonina, ele percebeu que a melatonina não participou dos efeitos mediúnicos. Então, agora, ele está desenvolvendo um doutorado, onde ele está investigando a DMT, dimetiltriptamina, uma substância alucinógena, que é usado como alucinógeno, mas que é produzido também pela pineal, e agora ele está dosando, a proposta dele é dosar, o que é difícil fazer, porque é uma dose muito pequenininha, é caro o ensaio, é muito caro, cerca de R$3.000 cada dosagem, e então ele está buscando o financiamento para fazer a pesquisa dele, para entender o papel dessas outras substâncias que a pineal produz, já que ela participa do circuito neuroendócrino. Como que participa? Essa é a resposta que ele busca, né? Então, muito interessante. No tocante aí à saúde mental, tem um núcleo que me agrada muito, assim, os trabalhos deles, maravilhoso, que é o Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, de Juiz de Fora. Eles têm feito muitas pesquisas importantes na psiquiatria, sobretudo, mas também em outras ciências relacionadas, envolvendo a mediunidade. E o seu líder, professor Alexandre Moreira de Almeida, que virá aqui em Vitória no ano que vem, em setembro, vai participar de alguns eventos acadêmicos com a gente. Ele estudou a ocorrência de doenças psiquiátricas em médiuns no estado de São Paulo. Então, ele estudou 115 médiuns espíritas que trabalhavam há um bom tempo, e eu não vou falar os detalhes da pesquisa dele, mas eu vou falar da conclusão. A conclusão é que esses eventos, eles são diferentes do transtorno de identidade dissociativa. A mediunidade de ver espírito, de psicografia, de receber um espírito, poderia ser considerado pelo psiquiatra tradicional, receber um espírito é adotar uma segunda personalidade, correto? Psicótico. Doente mental. Ou então uma doença dessa natureza que merece um tratamento com remédio, que pode ter um impacto muito grande na vida dessa pessoa. Então, ele disse o seguinte, que exercer mediunidade não implica necessariamente num diagnóstico de esquizofrenia, apesar dos sintomas. Veja bem se vocês se identificam, os médiuns, sintomas que definem diagnóstico de esquizofrenia. A pessoa sente controle e influência externa, vozes que dialogam ou comentam ações, fenômenos de ouvir coisas, sonorização, remoção do pensamento, você não consegue pensar mais nada. Enfim, pensamentos que são de outras pessoas, irradiação do pensamento. O médium apresenta isso, muitas vezes, o doente mental também. Então é importante fazer a diferença. É importante não medicar quem é médium saudável. Agora o doutor Alexandre Moreira está investigando, isso ele investigou médiums experientes, mas agora ele está investigando médiums no início da sua carreira mediúnica. Como que a gente chega na casa espírita? Sofrendo muito, com diagnósticos de depressão, de transtornos, recebendo vários remédios psiquiátricos. Não é assim? Fazemos o atendimento fraterno, nos harmonizamos, vamos orando. Então agora ele está identificando que esses pacientes que estão começando com a mediunidade, eles têm mais diagnósticos psiquiátricos, diferente daqueles que aceitaram a mediunidade com Jesus. São trabalhadores que já estão harmonizados. Olha que bacana isso. É a investigação, a comparação de grupos de saudáveis, tudo seguindo o método acadêmico. Quero enfatizar que o trabalho do professor Alexandre Moreira de Almeida, isso foi um trabalho de doutoramento, obtenção do título de doutor em ciências, no departamento de psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Então, a academia, ela não tem compromisso com o espiritismo e, no entanto, era uma tese eminentemente espírita, nos ajudando a entender isso aí. Bom, também o professor Alexandre Moreira de Almeida, com um professor sueco,
eles lançaram seus olhares para a literatura médica e buscaram artigos de pesquisadores latino-americanos sobre essa questão de espiritualidade, porque eles queriam justamente avançar nesses diagnósticos de pessoas que têm doença psiquiátrica e pessoas que são médiuns, para nós não tratarmos aqueles que nós não devemos tratar. E ele viu o seguinte: 937 artigos, eles conseguem então estabelecer critérios para dizer que a pessoa tem uma mediunidade ou tem uma doença psiquiátrica. Então eles disseram o seguinte: essa contribuição que será apresentada para a confecção da classificação internacional de doenças. Então eles colocam o seguinte: a ausência de sofrimento psicológico com a experiência mediúnica. Quando a pessoa não tem sofrimento, é um critério para a saúde. Vou falar dos critérios de saúde na mediunidade. Uma boa adequação social. É uma mãe que cuida do filho, o profissional consegue trabalhar, desempenhar a sua vida normalmente e só tem a experiência mediúnica de uma forma controlada, né? A experiência de curta duração, ela é eventual e sem caráter invasivo na sua vida diária. Ela tem discernimento da ocorrência dessa experiência, a pessoa faz manifestações coerentes com um contexto religioso, ela tem ausência de doenças psiquiátricas juntas, o indivíduo tem um autocontrole sobre a experiência e a longo prazo essa pessoa ela pode apresentar um crescimento pessoal, uma satisfação pessoal. Então vejam bem, meus amigos, o reconhecimento da psiquiatria através da publicação de experiências que vêm sendo realizadas por alguns profissionais na América Latina, no Brasil, a respeito dessa situação da mediunidade. Eles agora estão investigando pessoas de religiões afro-brasileiras, da Umbanda, por exemplo, e chegaram à conclusão que os critérios do DSM-5 americano não são suficientes, precisam incorporar novos critérios que eles estão propondo nesse estudo anterior. Então é muito bacana toda essa progressão. E eu quero destacar que em fevereiro do ano passado, eles publicaram na Revista Mundial de Psiquiatria a posição da Associação Mundial de Psiquiatras sobre espiritualidade, religiosidade e psiquiatria. O que a psiquiatria fala disso? Religiosidade, espiritualidade e psiquiatria. Então, eles então consideram que é essencial o estudo sobre religiosidade e espiritualidade do paciente. O médico precisa conhecer isso. O médico precisa conhecer a relação entre religião, espiritualidade e doenças psiquiátricas. Precisa estudar isso, já tem muito estudo feito. O médico precisa ampliar as pesquisas nesse assunto, precisa respeitar as convicções do paciente, se o médico é materialista, ou se ele não acredita no fenômeno, tem que respeitar o paciente, porque é da cultura do paciente, é o paciente que está precisando de ajuda, né? Trabalhar cooperativamente com os líderes religiosos, respeitar a vocação religiosa dos profissionais que trabalham nessa área, e estar disposto a conhecer as principais religiões de onde ele trabalha, para poder conviver com essas diferenças e entender isso no tratamento dos seus pacientes. Então, eu acredito que são contribuições. Outros assuntos que poderiam ganhar o estudo, então, na área médica. Reencarnação, que ganham, né, muita atenção. Experiência de quase morte, mente, cérebro, bioética, ciência e religião, história e filosofia das pesquisas científicas. Queria destacar a criação nesse semestre da Liga Acadêmica da Multivix, da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade da Multivix. É uma proposta de estudo sobre assuntos de saúde e espiritualidade e, óbvio, alguns estudos espíritas vão acontecer por esses estudantes. Queria lembrar também essa fala de Kardec, que a fé inabalável depende da comprovação científica. Ao contrário de outras teologias, o Espiritismo entende que a fé precisa ser explicada, né? Mas Chico Xavier, ele faz um alerta. Tudo que Jesus falou no Sermão da Montanha foi direcionado ao coração, ao sentimento. Jesus não disse nada ao raciocínio porque é pela inteligência que nós caímos. Isso é um alerta. Ele não diz, bem-aventurados os inteligentes. Chegou mesmo certa vez a dar graças ao Pai por ter ocultado os segredos dos céus aos sábios e inteligentes. Quem cai pelo amor, o próprio motivo da sua queda faz que se reerga. Mas quem cai pela inteligência, pela vaidade, pelo orgulho, pela prepotência, não se sente caído. Então, não que nós não possamos nos dar a ciência, mas nós precisamos desse espírito de humildade. Muito obrigado e vamos para o debate, né?
Obrigado, Paulo.